Eu tô aqui hoje para falar para vocês de uma das coisas que eu recebo muito no meu direct. Eu ouço muito também os alunos falando sobre isso, e principalmente quando a gente tem um contato presencial ou então a gente fala, né, sobre o mercado da micropigmentação. Eu vejo muita gente boa, né, bons profissionais com talento, apresentando um resultado de excelência, mas com dificuldades na atração. Né? Que como assim na atração? Em ter realmente uma agenda concorrida, sempre com clientes ali procurando você, querendo você, enfim. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa questão do posicionamento que um profissional na micropigmentação precisa ter para justamente atrair mais clientes, futuros alunos. E hoje, como a Leda mesmo na apresentação falou, como CEO da Gama Academy, que é onde a gente ministra os cursos presenciais aqui na minha academia no Rio de Janeiro, mas também os cursos online. Temos também a Gama Beauty, que é a minha clínica onde a gente realiza os atendimentos, e fornecemos os insumos, né, produtos de micropigmentação, os pigmentos, e também pré e pós. Sendo assim, digamos que estamos envolvidos em todos os setores que vocês possam imaginar, relacionados a ter clientes, termos alunos e consumidores. E aí, como trabalhar para atrair todo esse público? Foi algo que a gente fez num primeiro momento para implementar na empresa, mas que hoje eu acho muito importante passar isso para os profissionais, né? Até mesmo porque quanto mais clientes vocês tiverem, né, mais especializações vocês vão querer fazer, mais insumos vocês vão precisar comprar. Então é um ecossistema que ele é um ciclo que todo mundo ganha. E aí o meu objetivo nesse último ano tem sido passar esse conhecimento para vocês sobre como atrair mais clientes, né? Eu estudei sobre isso, faço mentorias, pesquiso, leio sobre todos esses aspectos e eu quero trazer isso para vocês aqui hoje. Então, como já é sabido, né? Se eu pudesse estar vendo vocês assim presencialmente, pedisse para levantar a mão quem quer atrair mais clientes, quem quer ter mais clientes, eu com certeza veria um mar de gente levantando a mão, dizendo eu. Mas antes da gente dizer isso, é necessário que você entenda o que é isso. Porque as pessoas confundem, elas falam assim, eu gosto de usar esse título, né? Porque as pessoas prestam mais atenção. Mas elas falam isso sem entender o que isso significa. Porque atrair mais clientes, ter uma agenda cheia, não necessariamente é o que você quer. O que você quer, na verdade, é um crescimento, é você faturar mais. Talvez ter a agenda cheia, você já tenha. Talvez você trabalhe muito, talvez você trabalhe horas por dia, trabalhe de sábado, mas a conta não está fechando. Por quê? Porque está faltando um conhecimento sobre posicionamento para que você não somente atraia clientes, mas você atraia o público certo. Para que você atraia as pessoas que vão valorizar o que você faz. E você vai poder colocar ali o valor, né? Que a gente chama de agregar valor, mas o preço que realmente vale todo o seu investimento, o seu tempo, o seu conhecimento. Então, não necessariamente você quer mais clientes, você quer faturar mais. Até porque o nosso objetivo, né, é que nós possamos crescer, faturando mais, tendo mais reconhecimento, mas tendo mais qualidade de vida também. Que a gente possa ter mais liberdade de tempo. Porque enquanto vocês estiverem só focados em vender a hora de vocês, talvez você até tenha uma agenda cheia. Talvez você tenha uma agenda lotada. Mas isso não significa que você está lucrando mais, que você está faturando mais. É necessário entender melhor sobre isso, sobre todo esse sistema, para que você comece a fazer do jeito certo. Tá? Então eu sei que você quer ter mais clientes, mas o cliente certo. Vamos focar em ter o cliente certo. Tá? Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, eu preciso que vocês abram, né, a cabeça de vocês, que vocês estejam abertas para ouvir, não necessariamente o que vocês querem, mas o que vocês precisam ouvir. Foi assim comigo, eu precisei me abrir, porque eu achava que eu já entendia sobre
atração de clientes, sobre ter uma agenda cheia. Eu tinha uma agenda cheia, mas não necessariamente eu estava crescendo, né, da forma que eu queria. O que é crescer da forma que eu queria? Ter mais liberdade de tempo e mais liberdade financeira também. Então, eu comecei a entender se essa conta não estava fechando. Por quê? Por que essa conta não estava fechando? Eu comecei a perceber que eu não estava fazendo o dinheiro que eu queria fazer e crescendo da forma que eu queria porque estava faltando conhecimento. E eu associava conhecimento com técnica. Eu associava que você ter conhecimento para crescer e fazer mais dinheiro, bastava você ser excelente naquilo que você se propôs a fazer. Então eu investia muito em cursos, né, em técnicas novas. E hoje eu venho dizer aqui para vocês que fazer isso faz parte, sim, você deve fazer isso. Parabéns, inclusive, por estar aqui nesse congresso. Tem muitas técnicas incríveis de profissionais maravilhosos sendo compartilhadas aqui. Parabéns, porque você está fazendo a sua parte. Pode parecer um pouco duro dizer, mas você está fazendo a sua obrigação nesse momento. A partir do momento em que você decide oferecer algo no mercado, se colocar no mercado, vender algo, receber por isso, é seu dever, é sua obrigação oferecer o melhor que você puder. Então, quando eu percebi que todo o investimento que eu fazia e faço até hoje, porque a gente nunca pode parar, fazia parte, nada mais nada menos do que da minha obrigação. E chega um momento que se você não fizer isso, em pouco tempo você fica para trás, porque tem muita gente boa entrando no mercado, disposta a se aprimorar. E se você não fizer um mínimo, o dever de casa, que é ser bom, tecnicamente falando, você vai ser engolido pelo mercado. Então estudem bastante, treinem muito, se aperfeiçoem, aprimorem a técnica de vocês. Esse é o primeiro passo. Agora, eu vim aqui para te dizer que isso não é o suficiente se você quer ser reconhecida mundialmente, nacionalmente, no seu bairro. Vamos falar de bairro, vamos começar assim, ó, aqui na minha região. Eu quero que aqui na minha região só se fale no meu nome. Para que isso aconteça, você precisa ter a consciência que o que está faltando é o conhecimento sobre posicionamento, sobre marketing, sobre gestão, para que você atraia esse público para você. Você tá lá com a agenda tão cheia de design, de tanta coisa que você quer oferecer, e aí você faz combo, pacote e promoção, e realmente você fica com a agenda cheia, com os seus horários todos ocupados. Mas isso não necessariamente significa que você está atraindo o público que você quer e que você está crescendo. Não significa, você tem que estar atento a isso. É sobre isso que eu vim falar hoje para vocês e sobre como fazer esse processo da forma correta. Então, o primeiro passo, se especializar. O primeiro passo é ser boa naquilo que você decidiu fazer. Minto, boa não é o suficiente, você tem que ser excelente. Se você vê que você tem uma inspiração, você tem um resultado que você quer atingir e você ainda não atingiu, a responsabilidade é sua de correr atrás, de treinar, porque é um trabalho manual, é um trabalho artístico, ninguém vai fazer no seu lugar. Você pode fazer com o melhor do mundo, na sua opinião. Ou você senta o bumbum na cadeira, treina, pratica e vai à luta, ou nada vai acontecer. Não importa o quanto você pagou. Ok? Então, o primeiro passo é esse. Só de vocês estarem aqui, eu já vejo como um bom sinal, já vejo como profissionais que se preocupam com essa evolução. Mas agora eu vim aqui abrir a mente de vocês sobre o que está faltando para vocês crescerem como nomes, como referências, como profissionais que são valorizados pelo mercado, pelos clientes, que começam a chamar a atenção de futuros alunos, de pessoas que querem aprender com vocês. Topam aprender isso aqui hoje? Então bora lá. Vamos lá. Primeiro passo, pessoal, aqui dessa pirâmide, dessa caminhada. Segundo passo, minto, né? A gente já falou do primeiro. Então, vamos lá.
A partir do momento que você entra para o mercado da micropigmentação, que você decide que é isso que você quer fazer, que você percebe que você gosta disso, que você leva jeito e que é isso que você quer fazer da sua vida, né? Porque eu vejo algumas pessoas entrando no mercado, eu ouvi dizer que tá dando dinheiro. Gente, não é programa do Silvio Santos, não. Sair jogando aviãozinho de dinheiro, não é assim não, gente. Não é oba-oba, não. Não tá dando nada. As pessoas estão fazendo dinheiro, nada é dado, né? Mas as pessoas estão fazendo como? É sobre isso que a gente vai falar, ok? Então, quando você decide que é isso que você quer fazer porque você gosta e você está disposta a ser excelente, e isso dá trabalho, isso é um processo, você começa a tomar decisões aonde você precisa subir de nível. Quando você entra, por exemplo, na micropigmentação, ou então na área da beleza, vamos dizer assim, talvez você esteja migrando, talvez você, além de micropigmentação, faça outras coisas dentro da área da beleza. E aí você vê, eu, por exemplo, migrei da maquiagem para micropigmentação, trabalhei 5 anos como maquiadora e em 2016 eu precisei tomar a decisão de que lado que eu ia ficar, aonde eu ia me posicionar, né? Então, talvez você faça micropigmentação, maquiagem, cabelo, unha. Talvez você... Não, mas eu estou dentro da área da beleza. Eu trabalho aqui no salão, eu faço depilação, mas também sou manicure, mas também sou maquiadora. E o que a cliente quiser, eu tô fazendo. Não é porque você tá na área da beleza que você tomou uma posição. E aí, o que acontece quando você faz de tudo um pouco? Você é vista como alguém, na pirâmide do sucesso, generalista. O generalista, ele é mais ou menos, assim, comparando agora para que vocês entendam até como um comportamento do cliente. Pensa quando você tá com algum problema de saúde específico. Então, você tá com um problema no teu estômago. Uma dor no seu estômago, você tá assim, sentindo muito mal, uma azia, uma má digestão, nada para, ou você passa muito mal com qualquer coisa que você consuma. Imagina essa situação. E você já não aguenta mais, você tá desesperada, você tá ficando doente interna e externamente já não consegue nem trabalhar. O que você prefere? Você prefere chegar no hospital e falar com um clínico geral? Ou você vai chegar lá pedindo por um gastro? Naturalmente, você vai querer alguém especialista naquele assunto. Assim como se você tivesse com um problema no coração, uma arritmia. Você não quer, tudo bem, o clínico geral pode ir ali olhar, mas você quer que o especialista trabalhe isso, trate isso em você, veja seus exames, solicite os seus exames, dê o seu diagnóstico. Mas não é médico? Mas não, nossa, médico, né, não é tão respeitado, não tem a formação de médico. Mas existe a diferença entre o generalista e o especialista, a pessoa que foca naquilo. E você precisa tomar essa decisão. Então, dentro da área da beleza, você precisa se posicionar em primeiro lugar dentro daquilo que você vai executar e para você poder se tornar um especialista. Então, a gente já sobe um degrauzinho. Bom, então, dentre tudo que eu faço, eu preciso escolher. Foi o que aconteceu comigo. Eu fazia maquiagem e fazia micropigmentação. Em 2016, eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão. E eu tomei a decisão pela micropigmentação e eu falei, e eu vou ser a melhor que eu puder, dentro das minhas condições, o que eu puder fazer, eu vou investir em mim para oferecer o melhor. E foi o que eu fiz. Então, todo o dinheiro inicial que sobrava, né? Primeiro a gente repõe os insumos, enfim. Eu não aumentei minha qualidade de vida em nada. Eu fiquei por um bom tempo, da mesma forma, mesmo quando eu tava fazendo um pouco mais de dinheiro, mas reinvestindo no meu conhecimento, estudando mais. E aí eu fiz curso dentro da micropigmentação, já tinha tomado essa decisão, eu fiz curso de olhos, eu fiz curso de lábios, eu fiz curso de sobrancelha fio a fio, eu fiz no Tebori, eu fiz no dermógrafo, eu fiz shadow, eu fiz curso de areola, reconstrução areolar, estrias, tudo que a micropigmentação oferece.
Ué, Nanda, mas aí você não vai ser generalista de novo? Não, na verdade, eu precisava tomar uma decisão dentro disso. Aonde ia ser minha especialidade? O que eu dominaria mais ali? O que ia ser o meu carro-chefe? O que ia ser a fonte de atração principal? E aí eu me descobri especialista em sobrancelhas. Eu percebi que era a minha habilidade maior, aquilo que eu me identificava mais. Não necessariamente eu só faço as sobrancelhas dentro da micropigmentação. Até porque, gente, a cliente que confiar em mim, né, em você, para fazer aquilo que você é especialista, é um passo para ela confiar em você fazer nela dentro da micropigmentação. O lábio, os olhos, você consegue multiplicar aí dentro, com uma mesma cliente, o seu faturamento. Inclusive, dá muito menos trabalho, a gente vai falar disso depois, tá? Mas precisei tomar essa decisão. E aí, vamos lá, eu vi que fio a fio era a minha especialidade, o que eu mais gostava de fazer, aquilo que eu mais me desenvolvia, aquilo que mais enchia e brilhava os meus olhos, enfim, era o que eu mais gostava. E aí, eu falei, ok, mas nós temos fio a fio no Tebor e nós temos fio a fio no dermógrafo, e agora? Foi mais uma decisão. Então eu fui afunilando, até que eu me tornei uma especialista naquilo. E aí eu dominei o assunto. Porque essa ia ser minha fonte de atração. E eu me posicionei no mercado. Então, as pessoas quando pensavam em sobrancelha fio a fio, em aprender microblading, em aprender nanoblading, em aprender arquiteturas de fios no Tebori, Nanda Gama. E eu fui construindo meu nome por ser uma especialista e de especialista me tornar uma autoridade no assunto. Por quê? Porque eu dominava aquilo. Se eu perguntar aqui pra você agora, se eu falar assim, fala pra mim uma referência em lábios, eu tenho certeza do nome que vai vir na sua mente. Se eu falar uma referência em shadow, eu sei o nome que vai vir na sua mente. Se eu falar uma referência em areolas, eu sei o nome que vai vir na sua mente. Sabe por quê? Porque cada profissional decidiu se posicionar e se tornar uma autoridade. Para você ser uma autoridade, você tem que dominar de trás para frente um assunto. Isso requer tempo e dedicação. Só que quando você alcança isso, as pessoas passam a te dar mais credibilidade, mais atenção para todos os outros assuntos. Eu estou aqui falando de fio a fio, por acaso? Eu estou participando desse congresso hoje para falar de fio a fio? Não! Eu estou aqui falando sobre a atração de clientes com micropigmentadoras. E como que eu cheguei aqui? Eu sou alguém especialista em marketing, referência em marketing? Não, eu sou referência na micropigmentação. Porém, eu construí esse processo ao ponto das pessoas me darem a atenção delas, o tempo delas, porque entendem que eu sei do assunto. Isso já fica subentendido. Então, entende como é o processo? Não dá para abraçar o mundo se você quiser se tornar uma autoridade. Mas isso não significa que quando você chegar lá, você não vai ter licença e espaço para falar dos outros assuntos. Inclusive, mesmo que você fale de um assunto, por exemplo, se eu for falar de lábios, eu não sou o primeiro nome a ser citado quando a gente quer falar de técnica de lábios no mercado da micropigmentação. Mas eu ministro muitos cursos de lábios, faço muitos procedimentos de lábios, vendo pigmentos de lábios, porque Nanda Gama construiu um nome dentro da área da micropigmentação. Ela tem espaço, tem relevância. E é assim que eu quero que seja com você, desde que você entenda o processo. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês, o que eu estou tentando trazer aqui para vocês, é sobre como funciona isso e que vocês passem a tomar decisões a partir de hoje, a partir do momento que você está assistindo essa aula, para que você vá afunilando e subindo para construir a sua autoridade no mercado. Ok? Então, pensa nisso, porque esse eu falei para vocês do primeiro passo, ser bom naquilo que você decidiu fazer, você tomar a decisão do que você vai dentro do ramo da micropigmentação, se especializar, não significa que você tem que abrir mão das outras coisas, inclusive isso seria uma loucura, ok? Até porque como profissional, como quem atende,
né, clientes, fazer outras técnicas ajuda muito você, justamente no título aqui dessa aula, né? Atrair mais clientes e ter uma agenda cheia. A gente vai falar disso aqui mais pra frente. Primeiro a gente entendeu aqui como constrói, né, a pirâmide do sucesso, como chega até no topo e se torna uma autoridade. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas ferramentas pra vocês fazerem isso, né? Primeiro tem a decisão. Se você não decidir, não tem como eu te ajudar, tá? Se você ficar aí querendo fazer de tudo um pouco, ser a Severina na área da micropigmentação, infelizmente você não vai dar a oportunidade das pessoas te verem como uma referência no futuro. Vou tomar uma aguinha aqui, gente, nós estamos ao vivo, não dá pra cortar. Então vamos agora. Seguinte, tendo tomado essa decisão, tendo afunilado, né, a sua especialidade até você dominar o assunto, se tornar uma autoridade, as pessoas te verem como referência naquele assunto. O que a gente tem que fazer daí pra conseguir, Nanda, permitir que as pessoas me vejam como referência nesse assunto que eu tomei a decisão de seguir nessa área? Bom, digamos que o que está ao alcance de todos vocês, né, que estão aqui me assistindo, independentemente da região que você mora, independentemente da condição financeira que você tenha, se você tem apoio, se você... Não importa. Todo mundo que está aqui me assistindo, ou que está tendo a oportunidade de assistir a gravação dessa aula, você tem um aparelho com internet nas suas mãos. Não tem outra forma de você estar assistindo isso. Se você tem um telefone com acesso à internet, você tem tudo que você precisa para começar a permitir que as pessoas te conheçam. Como é que isso funciona? Rede social. Antigamente, para que a gente fosse visto, para que a gente fosse lembrado, para que a gente pudesse ter voz, a gente tinha que anunciar na rádio, colocar no outdoor, num horário lá de uma propaganda. Isso tudo custava caríssimo. Pouquíssimas pessoas podiam fazer um anúncio na revista. E detalhe, você colocava num outdoor, ali numa rua principal da sua cidade, aonde apenas as pessoas que passassem por ali iam ver, e não necessariamente todo mundo que está passando por ali vai ver, e quem vê vai estar interessado. E era caríssimo. Hoje, você tem nas suas mãos o poder de levar a sua mensagem e escolher para quem ela vai chegar. Sabe como que a gente escolhe para quem a nossa mensagem vai chegar? Tem duas formas. Uma é você se posicionando. E aí, você vai começar nesse momento em que você se posiciona a, aspas, perder seguidores, né? Ou pessoas que vão te acompanhar, mas você não tá perdendo nada, porque essa pessoa não tá alinhada com o que você tem para oferecer, ela não é o seu público, ela não vai comprar de você, então ela não precisa estar na sua rede social fazendo volume. Até porque para a segunda opção, que é quando você começa a investir financeiramente para que a sua mensagem chegue para as pessoas determinadas, eu quero que chegue para mulheres aqui da minha cidade, de tanto a tantos anos, você consegue filtrar isso e pôr um dinheiro para que essa mensagem chegue para essas mulheres. E aí, se você tá lá com um monte de gente aleatória que não tá nem um pouco interessada no que você tem para oferecer, porque você fica lá perdida fazendo videozinho de TikTok que só chama atenção porque é tendência, mas não tem nada a ver com o seu cliente, você tá presa à métrica de vaidade e não entendeu ainda como isso funciona para que você atraia clientes. Por isso que eu falei desde o início, mais importante que atrair pessoas, né, ou números, é você atrair o cliente certo. Senão isso só polui e te prejudica. Você tem que saber o que você tá fazendo ali. Lembra que eu falei no início que eu comecei a estudar sobre isso, até porque, né, eu tenho que atrair aluno, eu tenho que atrair cliente, eu tenho que atrair consumidor. Micropigmentador que pode nem ter feito o curso comigo, mas que vai usar pigmento com certeza para realizar os procedimentos. Então eu precisei estudar sobre isso. O que eu tô falando aqui para vocês não é algo que eu inventei, não. Eu não só estudei, como aplico isso. Então, quando eu vejo gente saindo da minha rede social, eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Eu quero que fique, são todos muito bem-vindos, mas eu quero que fiquem as pessoas que entendem o que eu tenho para oferecer e o meu posicionamento sobre isso, porque essas são as pessoas que no futuro vão
adquirir algo do que eu tenho para oferecer e vão entender que aquilo é importante, certo? Então a gente tem nas redes sociais, a gente precisa desse posicionamento como uma especialista, como uma autoridade. O que eu tenho feito? Eu tenho compartilhado o meu conhecimento sobre, né, o assunto principal, que é a micropigmentação. Tanto é que se você entrar na minha rede social, @nanda.gama com 2 M's, você vai ver lá, né, que está como empresária da micropigmentação. Tem muitos vídeos e fotos ali sobre o assunto, mas a gente mescla um pouco também para não ficar cansativo. Dessa forma as pessoas chegam ali e conseguem perceber qual é o meu assunto principal, né, sobre o que eu falo, sobre o que eu ofereço. Conteúdo de valor é basicamente você falar sobre algo que vai agregar, que vai ajudar as pessoas a evoluírem só de te acompanharem. Isso vai manter as pessoas na sua rede social. É quando você se liberta daquele pensamento de que, eu não vou compartilhar isso não, porque senão a fulaninha que me segue, ela vai me copiar. Eu não vou falar qual que é o produto, qual que é o pigmento, onde que eu fiz curso, nada, porque, você sabe, né? Um monte de gente invejosa. Gente, enquanto vocês pensarem isso, escuta o que eu tô falando, vocês estão colocando uma barreira imensa, um muro gigantesco na possibilidade de crescimento que vocês possam ter. Porque se você quer atrair pessoas, se você quer que elas olhem pra você com um olhar de quem tem algo a oferecer e que vale a pena elas investirem em você, elas precisam de uma amostra. Você já foi no supermercado e tem um produto novo lá para ser vendido na prateleira? Um queijo novo. O que a marca de queijo faz? Vocês estão achando que é o mercado que quer oferecer aquele queijo ali de graça para quem tá passando? Não. É o dono da marca que vai lá e disponibiliza algumas unidades para distribuir gratuitamente para quem estiver passando, para que a pessoa possa ter uma prova de que aquilo é bom o suficiente para que ela compre a embalagem fechada. Você precisa fazer isso. Você tem que entender que quando você disponibiliza pequenos pedacinhos do seu conhecimento, você começa a se posicionar como alguém que tem algo a mais para oferecer e que vale a pena continuar acompanhando e quem sabe, por que não, investir em você para aprender um pouco mais. Se libertem dessa mentalidade. Ou fiquem presos na mesmice, numa palavra que pode parecer um pouco pesada, mas na mediocridade, ou seja, na média, fazendo o que todo mundo faz, vivendo do jeito que todo mundo faz. Você precisa não somente fazer isso, mas também fazer com constância. Fazer sempre. Não é fazer 2 dias, esquecer que você tem gente ali te acompanhando, esperando para aprender com você. Não é querer o resultado de pessoas que fazem algo todo dia, fazendo 2 vezes na semana e esquecendo daquilo. As pessoas que você investe para você aprender, para que você coloque o seu dinheiro ali, são pessoas que estão todos os dias contribuindo na sua vida. Ou você acha que ou você vai me dizer que são as pessoas que nunca aparecem ali, que nunca compartilham nada, que nunca agregam em nada. Não é. Muito provavelmente os cursos que você fez, né, as mentorias, tudo que você adquiriu, o dinheiro que você colocou no trabalho de alguém é porque essa pessoa mostrou pra você que ela tem algo a mais pra te oferecer. E isso foi com constância, ela não fez isso uma vez, não. Muito provavelmente ela precisou estar sempre ali para que você percebesse isso. E aí você quer fazer como? 2 vezes? 3 vezes? 1 semana e acabou? Constância. É igual você querer o corpo da... Vamos pegar uma fisiculturista top, que eu não conheço elas todas não. Mas vamos botar uma Gisele Bündchen que todo mundo conhece. Fazendo uma dieta 2 dias. Não indo para uma academia, não tendo uma vida saudável. Não dá, gente. A conta não vai fechar. Porque tem que ter constância. Não somente isso, interação. Não adianta você esquecer. Você fez, jogou lá, esquece. Aí a pessoa fala assim pra mim, minha rede social não cresce. A minha pergunta pra você é, agora que ela é pequena, se ela ainda é pequena, você dá conta e cuida de todo mundo? Você responde dignamente? Você responde os comentários ou você só bota um coraçãozinho, um emoji e sai e é isso?
Alguém comenta que bonito, você vai lá e fala, ah, muito obrigada, você fala, gostou mesmo, você já pensou em fazer? Você interage com essa pessoa, a partir do momento que ela demonstrou o interesse, você interage com ela, dando atenção para que ela dê sequência nesse interesse e se torne sua cliente? Porque se você não faz isso, para que você quer mais seguidores? Para que você quer mais pessoas te acompanhando se você não dá conta das poucas que estão lá? Não faz o dever de casa com quem tá ali, as 5 que te mandam um direct? Quer ter 100 direct pra quê? Estão entendendo, gente? Eu queria muito estar olhando pra vocês agora e vendo a carinha de vocês nesse momento. Mas depois, quero que vocês me deixem saber, né? O que isso tudo tá borbulhando aí na mente de vocês. Vocês entrem lá no meu direct e escrevam pra mim. Eu vou ler, eu vou interagir com vocês, eu vou provar pra vocês que eu faço isso, tá? E você quer ver o povo ficar doido é quando eu mando um áudio. E eu não escrevo assim com um emoji, um coraçãozinho, não. Normalmente quando a pessoa me traz um feedback, eu interajo com ela, eu agradeço, mas eu interajo. Eu crio relação, conexão com as pessoas. Você que tá assistindo essa aula, depois vai lá no meu direct e fala o que tem significado e o que significou até eu terminar. Eu quero saber, eu quero ouvir isso de você. Não tô tendo a oportunidade aqui agora, mas eu quero ter a oportunidade de saber isso. Nanda, dá trabalho, né? Nossa, Nanda, achei que era só abrir uma conta, botar lá umas fotinhos. Gente, sabe por que dá trabalho? Porque é trabalho. É trabalho. Usar a rede social para atrair clientes é trabalho. Faz parte do seu trabalho. Tem que estar na sua agenda. Você precisa atender aquelas clientes separando um tempo para fazer a foto do antes, do depois, para deixar uma ring light ali filmando uns takezinhos. Você precisa gerar conteúdo em cima da sua rotina para que tenha constância e você leve isso sempre para as pessoas que te acompanhem, para que mais pessoas tenham interesse em te acompanhar. Então tem que fazer parte do seu trabalho. Eu faço um procedimento em 1h15, com tranquilidade. Mas eu agendo o cliente com 1h45, porque eu preciso de meia hora para conversar com a minha cliente, para fazer as fotos, para gerar conteúdo em cima daquele momento que eu já estou atendendo, para levar isso para minha fonte de atração e nunca faltar cliente para mim. Dá trabalho porque é trabalho, ok? Mas tem outras coisas que eu quero falar aqui para vocês. Apesar de rede social ser algo muito relevante, as pessoas elas precisam dessa validação, né? Mesmo quando há uma indicação. Pesquisas revelam que indicação ainda é uma das maiores fontes de atração mesmo de clientes, né? Então, você atender uma cliente, gerar uma experiência incrível e essa cliente sair extremamente satisfeita e te indicar, ainda é a maior fonte de renovação, né, de clientela. Mas, hoje em dia, nos tempos de hoje, mesmo a cliente que indica, quando ela fala para uma amiga assim, olha, a amiga fala, nossa, que lindas suas sobrancelhas, eu amei, aonde você fez? E ela fala assim, olha, eu fiz com a Nanda Gama. Pode ter certeza que a próxima pergunta é, ela tem Instagram? As pessoas querem essa validação, querem ir lá para ver. Mas a indicação, ela é muito relevante. Tem um peso enorme. Tanto é que marcas grandes já não estão mais pagando atriz global, não. Estão pagando influencers. Pessoas que eram anônimas, mas que foram construindo essa afinidade por simplesmente ter uma conexão com o público, indicar um produto e todo mundo comprar. Já não fica mais aquele esquema de propaganda, sabe? Fica uma coisa mais orgânica. Então, poxa, minha amiga me indicou, mas deixa eu ir lá conferir. Por isso que a tua rede social tem que estar preparada para receber a pessoa que veio por indicação, certo? Só que a indicação, ela depende de, obviamente, você ter feito um excelente trabalho, que é a sua obrigação, a gente falou disso no início, mas também depende de você gerar uma experiência extraordinária para sua cliente. Ela chega lá, ser atendida no horário, ser recebida por uma recepcionista, por alguém ali simpática,
que vai trocar uma ideia com ela, que vai oferecer um café, vai deixar ela à vontade, né? Num ambiente limpo, num ambiente organizado, num ambiente onde ela é especial, onde ela é importante, onde o que ela fala importa, né? Aonde ela mandou uma mensagem pra você, você não levou 8 horas pra responder, porque é isso que vocês fazem. Vocês querem contratar uma empresa para fazer arte no Canva, para vocês postarem no Instagram, para cuidar do Instagram de vocês, e não tem uma secretária para tratar bem a cliente de vocês, para responder ela pelo nome, com atenção, para entender qual que é a expectativa dela, o que ela espera do procedimento, para indicar o melhor, agregar valor antes de falar o preço. Tá vendo, gente, como vocês precisam abrir a mente, porque a gente fica um pouco confusa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Ao invés de você dizer que você não tem o dinheiro, pense em 2 coisas. Primeiro, o que você precisa fazer para que você tenha o dinheiro. E segundo, quanto eu estou perdendo por não atender da forma correta as pessoas que entram em contato comigo. Porque rede social tem que ser feita por você. As pessoas não querem ver panfleto. Você gosta de ver panfleto em rede social? Ninguém entra em rede social para ver propaganda, gente. As pessoas entram para se distrair. As pessoas entram para ver o dia a dia, para se divertir, para aprender alguma coisa. Não é para ver a arte pronta. Você não vê e você quer que os outros vejam? Você não dá atenção e quer que os outros deem atenção para esse tipo de conteúdo? Você tem que estar ali. Sabe por que você não tem tempo para fazer a sua rede social? Porque é o que as pessoas falam, não tenho tempo. Você não tem tempo por dois motivos. Um, porque você tá abarrotada de coisas para fazer do operacional que você poderia delegar para uma pessoa, né, para uma secretária, por exemplo. Você tá lá pagando boleto, comprando produto, respondendo WhatsApp, limpando a clínica, organizando material, vendo direct. Você tá fazendo e atendendo. Só que você não consegue atender e fazer nenhuma dessas coisas ao mesmo tempo. E essas coisas precisam ser feitas enquanto você está trabalhando, porque é horário comercial. Porque é exigido nesse tempo. Então você não tem tempo por isso. E não só isso, você fica esgotada. Chega no final disso, você tá cansado. Você lá vai querer saber de catar telefone pra gerar conteúdo. Não sabe o que você vai fazer? Você quer relaxar, se distrair, você quer consumir conteúdo. E aí você vai pra rede social da galera que faz isso e fica lá consumindo o conteúdo dessas pessoas. E não entende por que você ainda não chegou aonde elas chegaram. Porque elas se organizaram. Elas colocaram alguém no operacional e foram pro estratégico. Foram pra atração. É isso que precisa mudar na cabeça de vocês, como aconteceu comigo. Eu precisei, gente, falir, quebrar, me endividar, ficar com o nome sujo, entrar em depressão, para entender que o dinheiro que eu não tinha, que o sucesso e o reconhecimento que eu não tinha, não estava na falta de talento, eu era referência em maquiagem. Se você colocar Nanda Gama no YouTube, tem vídeo meu com mais de 500 mil de visualizações. Eu entrei para micropigmentação com 100 mil seguidores no meu Instagram. Eu não comecei no anonimato, mas não era falta de talento. Era falta de posicionamento estratégico, de entender os bastidores, de entender que o dinheiro que eu não ganhava estava no conhecimento que eu não tinha. E hoje eu faço questão de, muito além da técnica, sempre que eu posso ter a oportunidade de passar isso para vocês. Vocês querem aprender técnica comigo? Tem curso online, tem curso presencial. Tem todas as opções que vocês quiserem, mas eu preciso abrir a mente de vocês. Eu preciso que vocês entendam que tem algo aí escondido que vocês não estão enxergando. Eu não consigo ficar só passando técnica, mas não dizer pra vocês aonde que tá o segredo do sucesso. Até porque vocês nunca vão poder parar de estudar. Nunca. Eu tenho quanto tempo ainda? 20 minutos. Ok. Então, indicação. A pessoa é muito forte, muito importantíssima, mas depende de uma experiência extraordinária. Aí já começa
Demorou 8 horas para responder a cliente. Não sabe nem o nome dela, ela chegou lá, não tinha ninguém para recepcionar, você estava ocupada, ela, né, teve que se servir ali no café, pegar a ficha e preenchendo, você foi quem recebeu dela, você não conseguiu dar a atenção que ela precisava, enfim, agendou 2 no mesmo horário, faz aquela confusão, porque é normal, né, você tá se dividindo em 1000. Enfim, talvez essa pessoa já não vá te indicar, porque ela já não teve a experiência que ela queria, ok? Mas vamos se dizer que vocês estão entendendo a mensagem, que a partir de hoje vocês vão começar a mudar, né, essa logística, essa forma de operar o negócio de vocês. E aí a gente vai, né, considerando que a sua rede social tá legal, que você tá focada no estratégico, tá delegando o operacional, que você oferece uma experiência incrível para sua cliente, ela te indica, e aí ela volta, ou então vem alguém indicado por ela, e você faz agora, sabe o quê? Você faz vendas cruzadas. O que é isso? É quando você tem uma cliente ali. E agora eu vou contar um segredo pra vocês sobre como ter a agenda cheia, tá? Não existe uma cliente que deite na minha maca pra fazer sobrancelha e eu não faço uma simulação de micropigmentação labial. Não tem uma cliente que deite na minha maca e já tenha feito sobrancelha e microlabial e eu não faço uma simulação de raiz de cílios, de delineado nos olhos dela, explique um pouquinho sobre... Faça uma simulação para ela se ver com o procedimento, para ela ter uma noção de como ficaria. Não existe a cliente que vai fazer lábios e eu não falo das sobrancelhas. Não tem como. Com a mesma cliente, muitas vezes, em mais de 50% dos casos, eu converto para mais um procedimento. Sabe por quê? Porque o principal eu já tenho, que é a confiança dela. Ela veio atraída por algo, mas ali ela descobriu que dava pra ser melhor, que tem mais pra ela. E você não oferecer, tem gente que tem vergonha. Ai, mas aí eu vou ficar toda hora oferecendo alguma coisa. Deixa eu te falar. Se você vai num lugar fazer algo que te deixa feliz, te deixa bem, e essa pessoa que fez algo pra você tem algo pra te deixar ainda mais feliz, mas ela não te oferece, quem sai perdendo? Ela ou você? Você, porque você precisa daquilo. E se ela tem para oferecer, por que não? Não oferecer é um crime, é um desserviço. É errado não oferecer se você tem algo para melhorar a autoestima e a vida dessa pessoa. Ela é obrigada a aceitar? Óbvio que não. Você não oferece não é porque você não quer ser chato, é porque você não quer levar um não. É porque você tem vergonha, tem medo da rejeição ali. Só que quando você entende que pra você vender pra uma pessoa você tem que oferecer pra 10, o jogo muda. Os 9 nãos que você ouve, você não pensa mais que é você que tá perdendo. Você pensa, poxa, que pena, a pessoa não aproveitou a chance. Só que quando você oferece pra quem já comprou de você, a taxa de conversão pra 10 pessoas que você oferece, é comum você vender pra 4, 5 pessoas. Porque ela já comprou de você, ela tem condição de comprar de você, ela gosta de você, ela já se conectou com você e ela já confia em você. É muito mais fácil você comprar de quem você já comprou antes. Entende o que eu tô falando pra vocês? Então não existe não oferecer. Você quer ter uma agenda cheia? Primeiro atrai clientes, mas atrai o cliente certo. Faz o dever de casa, né? Como que eu vou atrair cliente, Nanda? Tendo um trabalho de excelência, usando as suas redes sociais, estando presente lá, cuidando do estratégico, não do operacional, oferecendo uma experiência maravilhosa para sua cliente e vendendo novamente para quem tá ali dentro. Aí você para de correr atrás de clientes, você tem que começar a negar. Só que aí você não precisa negar. Quando chega nesse ponto, não existe você negar cliente porque você não tem horário. Se você tá nesse ponto, tá na hora de aumentar o valor que você cobra. Põe o preço. Gente, até o ano passado, o valor do meu procedimento era R$ 1.500. Aqui no Rio de Janeiro, eu atendo na Barra da Tijuca, a minha clínica. E chegou um ponto, aqui pra essa região, que a minha agenda já tava assim, ó, abarrotada, no sentido de que eu tenho um curso pra ministrar, eu queria ter minha qualidade de vida, então eu tinha um número estipulado. Não, eu vou atender 30 clientes por mês. Só que aquilo estava consumindo muito do meu tempo entre curso, gravação de curso online, mentorias que eu ofereço, cuidar das minhas empresas, estar presente no estratégico todos os dias ali nas redes sociais, gravando conteúdos, participando de palestras, não estava fechando a conta. Eu falei o quê? Eu não vou negar cliente.
tá na hora de aumentar o valor. Hoje, eu abro 20 horários por mês, o valor do meu procedimento é R$ 2.550 e eu tô com a agenda cheia para 3 meses. Então você vai atraindo o cliente certo, você vai se posicionando de uma forma que você tem mais liberdade de tempo e dinheiro. Vocês estão entendendo a lógica aqui, o que tá por trás? Eu queria saber, eu queria muito ver vocês nesse momento. Não esquece de ir lá no meu direct e comentar o que essa aula tá significando pra vocês, o que tá mudando, que chave que tá virando aí. Eu quero ter esse momento com vocês, eu preciso interagir, gente, eu sou essa pessoa. Certo? Então, aqui estão as dicas sobre atração e como ter agenda cheia, mas eu não terminei. Lembra que eu falei pra vocês sobre você estar no estratégico? As pessoas me seguem no Instagram, no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, Nanda Gama, se você for lá, se inscreve, porque toda semana subimos conteúdos voltados para técnica e também conteúdos de gestão. A gente tem um podcast que vai inaugurar agora, gente, muito top, vocês vão ver ali toda semana um conteúdo diferente, mostrando aí a realidade da empreendedora. Mas o que acontece? Vocês me acompanham, né? Vocês compram o Gama Pigments. O pigmento da Nanda. Tem muita gente que nem fala Gama Pigments, fala assim, eu uso pigmento da Nanda, sabe? Então isso é muito legal, né? Quando o seu nome tá associado a tudo. Eu fiz curso na Gama Academy. Não, as pessoas falam, eu fiz curso na Nanda Gama. E eu acho isso incrível. Mas o que eu percebo? As pessoas me veem porque é eu que estou ali à frente, eu que estou gerando esse conteúdo, eu que estou aqui agora, por exemplo, né, com vocês. Eu que estou falando e trazendo esse conteúdo do qual eu fui estudar, eu fui ler, eu fui me aprimorar, óbvio. Mas por trás tem muita gente envolvida. Para que eu possa estar com a mente aberta para criar, com disposição, com ideias, com criatividade, para aparecer lá, para gerar conteúdo, para engajar, para interagir, eu preciso de gente cuidando do operacional. Na minha equipe hoje, eu tenho cerca de 10 pessoas fixas. Mas dependendo dos eventos que eu vou participar, né, dos eventos que eu vou fazer, criar, enfim, eu preciso até terceirizar. Então, por exemplo, aqui, olha, eu coloquei uma imagem para vocês, coloca aí pra galera ver. Do Gama Experience, foi um evento online que eu fiz para quem empreende na área da beleza, onde a gente foi um dia inteiro, uma imersão mesmo, falando até mesmo sobre contratação, a gente falou sobre como atrair clientes, sobre como fazer a venda. Tem muita coisa, gente. Essa aula que eu tô dando aqui pra vocês é uma fatia do bolo, tá? É só um pedacinho. Mas, por exemplo, aqui no Gama Experience, tinham centenas de empresários da área da beleza. Só que eu que tava ali, a câmera tava em mim. Eu atraí todas essas pessoas que compraram, adquiriram um ingresso para participar. Mas olha aqui do lado no operacional, quanta gente junto de mim, do meu lado ali, pra gente conseguir levar essa mensagem. Olha em quantas Nandas eu teria que me dividir para poder levar esse evento para centenas de pessoas que adquiriram. A conta não fecha, não teria como. Então, entendam, se vocês querem crescer, vocês precisam começar a delegar o operacional. O que é o operacional? Aquilo que outra pessoa pode fazer que não vai fazer diferença se é você ou se é outra pessoa. Para com essa mentalidade que tem que ser eu para ficar bem feito. Se tem que ser você é porque você não sabe ensinar. Você tem que aprender a ensinar. Porque quando eu tinha essa mentalidade de que fulano sabe fazer porque para ficar bem feito tem que ser eu, é muito ego da sua parte achar isso. E o problema tá em você que não sabe ensinar, não sabe transmitir conhecimento, não sabe repassar para poder delegar. Aí fica difícil crescer. Crescer envolve perder o controle, ok? A gente tem que começar a delegar. Então, só para vocês entenderem, se você estiver ocupada fazendo a sua empresa funcionar, que é o quê? Atendendo telefone, pagando boleto, comprando insumo, limpando banheiro, fazendo cafezinho, quem é que vai estar preocupado em fazer ela crescer? Me conta. Quem que vai estar preocupada em aparecer no seu Instagram vestida de você para falar com as pessoas sobre o que você faz? Quem vai lá fazer curso no seu lugar? Conta pra mim. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo captar? Vou esperar vocês lá interagindo comigo. A gente está encerrando aqui
Mas eu quero deixar também uma mensagem pra vocês, tá? Eu acho importante guiar vocês nessa jornada em relação a não só a decisão que vocês vão tomar, mas também ao impacto que essa decisão vai ter. Não é só, gente, aparecer todo dia lá pra contar historinha, pra fazer dancinha, não é isso. Quando eu falo pra vocês sobre atração de clientes, sobre atrair o público certo, sobre construir autoridade, eu não tô falando pra vocês que você tem que pegar o seu telefone e filmar um monte de baboseira. Não! Tem que ter um pouco de conexão pessoal, tem que ter um pouco de vida pessoal, sim. Tem que mesclar isso, porque as pessoas gostam de saber um pouco da sua intimidade, um pouco de como você pensa, as coisas que você gosta de fazer. Tem que ter. Mas você não pode se desviar. Você tem que ter um propósito ali naquilo tudo que você está fazendo. Então, quando você for compartilhar alguma coisa, você tem que pensar qual a transformação ou qual o impacto, qual o propósito que compartilhar isso com essas pessoas vai gerar no trabalho e na vida delas. Qual é o benefício que elas recebem em me acompanhar, em consumir esse conteúdo, isso aqui que eu estou preparando para elas? Você faz isso pra quê? Pra ter like? Então você faz é simples, eu vou te dar uma dica. Você quer like, você quer curtir, comentário, sabe o que você faz? Pega essas dancinhas bem boba, que tá em alta tendência, e posta. Porque a própria música vai te divulgar, o Reels vai bombar lá, e tá tudo certo. É isso que você quer? Ou você quer cliente? Porque se você quer cliente, você tem que se posicionar e levar coisas que agreguem. Então, qual a transformação que o seu trabalho gera na vida das pessoas? Tudo, absolutamente tudo que eu faço hoje, usando as minhas redes sociais, tem o propósito de levar uma mensagem, até mesmo quando eu posto algo pessoal. Eu não tenho vergonha, eu não me escondo em relação ao que eu acredito. Tem gente que deixa de me seguir porque eu sou cristã, porque eu posto que domingo eu vou à igreja, porque às vezes eu me posiciono em relação ao que eu acredito, a minha fé. Claro que eu não faço disso uma bandeira, enfim, né? Não é o conteúdo principal, mas eu mesclo um pouco sobre isso. Mas eu quero que as pessoas entendam que aquilo que transformou a minha vida começou dessa forma. Foi quando eu voltei à minha vida para entender qual era o meu propósito diante de Deus. E eu não tenho a menor vergonha de falar, muito pelo contrário, eu fico mal se eu não falar, porque eu penso, meu Deus, foi isso que mudou a minha vida, que abriu os meus olhos, que me direcionou, que me colocou no caminho certo em todos os âmbitos da minha vida. Como eu não vou falar em nenhum momento? Ah, porque é trabalho, a gente não fala, eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei que eu tô aqui hoje, e eu tô falando aqui com você hoje, porque Ele me deu essa oportunidade para ser canal, para fluir, para ser bênção. Então, eu não tenho medo de compartilhar conhecimento, eu não fico retendo, porque eu quero ser rio, eu não quero ser represa. Então, é por isso, é por esse propósito, eu quero gerar transformação na vida das pessoas, assim como Deus permitiu que acontecesse comigo. Hoje, eu tenho condições de investir em mentorias, em ter mentores, onde uma mentoria de gestão, de marketing, de posicionamento, de uso de redes sociais. Eu invisto 15, 18 mil reais, 20 mil reais em mentorias. E eu sei que Deus me proporcionou isso tudo, mas eu não posso apenas ir lá, ter a condição de pagar, investir para aprender aquilo tudo. Isso tudo que eu tô falando para vocês, gente, foi porque eu investi em pessoas maiores do que eu, que sabem mais do que eu. E eu tô aqui agora compartilhando com você quanto que você investiu pra estar aqui e tá tendo acesso a esse conteúdo. Mas eu entendo que se Deus me deu essa oportunidade, eu não posso reter. Eu tenho que, de alguma forma, abrir as portas e compartilhar isso com vocês, gerar transformação na vida de vocês. Eu não vim aqui pra dar show. Eu não vim aqui pra ser aplaudida. É mais sobre vocês do que sobre mim. Eu quero que todo mundo que passar por mim, que assistir uma palestra, que fazer um curso, que comprar o meu pigmento, que fazer a minha mentoria, todo mundo, de alguma forma, seja transformado positivamente. Faça a diferença na vida dessas pessoas. É assim que eu entendo o meu propósito de transformação. Se você entrar na minha rede social, se você começar a me acompanhar, se você ver o que eu publico lá, você vai ver
que tem algo para você aprender, algo para agregar na sua vida de alguma forma. Talvez não é um momento para você. Poxa, Nanda, meu sonho é fazer um curso com você, eu ouço muito isso. Meu sonho é poder fazer a sua mentoria. E aí existem aquelas barreiras, mas eu não tenho dinheiro agora. E tudo bem se você não tem, se não é um momento para você. Eu não tô aqui para empobrecer ninguém, muito pelo contrário. Meu propósito é enriquecer você. Meu propósito é compartilhar um conhecimento que eleve o seu nível técnico e abra a sua mente como empresária da micropigmentação. Esse é o meu propósito. Eu quero que você passe por mim, que você faça dinheiro, que você seja referência, que você cresça. Isso para mim vai fazer sentido. Então, se não é o momento, tá tudo bem. Mas tem muita gente que coloca o seu medo de investir, o seu medo de dar um próximo passo no dinheiro. Ah, não tenho dinheiro. Será? Será que você não está gastando com bobeira? Será que você não está investindo em coisas que você nem usa, que você nem dá valor, mas que você quer mostrar para os outros? Será? Será que se você precisasse arrumar 5 mil reais para comprar um celular novo que você nem sabe usar, mas que você quer que todo mundo veja que você tem, você não daria um jeito? Ou então, se você precisasse, vamos falar de uma coisa séria, arrumar o dinheiro porque precisa fazer um tratamento, precisa de um remédio, você não daria um jeito? Recurso é a coisa mais fácil de arrumar. O dinheiro é o recurso mais fácil. Eu quero saber se tem comprometimento. Porque para entrar numa mentoria comigo, não é pagou, entrou não. Ah, eu tenho 5 mil reais, Nanda, tá aqui, ó. Eu quero que você seja minha mentora por 6 meses. Eu quero que você acompanhe meu negócio, que você me diga o que eu tenho que melhorar, o que tem que ajustar, como é que eu vou evoluir, como é que eu vou fazer mais dinheiro, aonde que eu tô deixando o dinheiro vazar, ir embora. Eu preciso entender isso, Nanda. Aqui em 40 minutos com você, muita coisa já mudou. Imagina 6 meses sendo mentorada, acompanhada, tendo um grupo do WhatsApp com você, tendo um curso cheio de conteúdo ali para que eu entenda como contratar, como demitir, como me posicionar, como usar a rede social, como usar Instagram, como entender as métricas, como fazer tudo isso. Horas de cursos para eu entender todo esse bastidor. Como é que faz, Nanda? Eu tenho dinheiro, mas se você não tem comprometimento, esquece, você não vai ser aceito. Existe todo um processo. Para andar do meu lado, tem que querer fazer acontecer. Tem que fazer a sua parte. A gente faz um trabalho juntas. Compartilhar e multiplicar. Esse é o meu propósito. Compartilhar, multiplicar, não só para crescer, gente, os meus sonhos, os meus objetivos, mas para que todo mundo que esteja ao meu lado, que confia em mim, cresça. Profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, financeiramente, de todas as formas. Todas as formas que eu puder agregar e compartilhar. O que eu tenho para oferecer aqui hoje para vocês, um passo a mais, além, né, do que a gente falou aqui. Claro que eu sei que talvez não seja o momento para todo mundo, eu sei que talvez não seja a condição perfeita para todo mundo, mas se é o seu momento, se você pode investir, se você entende que para você crescer tá faltando conhecimento, além da técnica, tá faltando você entender sobre business, sobre negócios, sobre esse mundo do empreendedorismo, eu tô contigo. É necessário fazer um investimento? É necessário fazer um investimento porque a gente dá valor naquilo que a gente põe o dinheiro. Quando é de graça, a gente não dá valor. Não é? A gente não faz acontecer, mas aonde a gente investe, a gente corre atrás. Então é por isso. E outra, né? Por que eu não cobraria por algo que eu sei que você vai ganhar muito mais do que o que você está investindo? Vai voltar muito mais para você. Por que eu não cobraria? Se o que você está fazendo é investir, né? Se além de você ganhar um conhecimento que ninguém tira de você, você ainda vai fazer muito mais dinheiro, você vai crescer profissionalmente, enfim. Tudo vai mudar, a sua visão sobre negócios vai mudar. Por que não? Então, sim, existe um valor, existem formas de pagar para essa mentoria, mas se você que está aqui me assistindo quer ter a oportunidade de preencher o formulário para ser avaliado, para que a gente possa ver se, além, né, obviamente, de você poder investir, mas você tem o perfil para fazer parte e ser mentorada por mim, você pode entrar no meu Instagram, coloquei aqui, ó, o meu perfil, você pode me mandar um direct,
que a gente vai te explicar como isso funciona, a gente vai te contar, né, em mais detalhes. E aí a gente vai dando os próximos passos até que chega o momento, a etapa em que a gente faz uma entrevista, eu com você pelo Zoom, e a gente fecha esse acordo de mãos dadas para que a gente possa caminhar juntas. Quero agradecer todo mundo que está me assistindo, agradecer a oportunidade que eu tenho recebido de estar aqui. Quero poder me despedir, né, dos anfitriões que me concederam essa oportunidade. Agradecer realmente poder compartilhar a mensagem e de alguma forma contribuir na vida de vocês. Nanda! Oi! Que chacoalhão que você deu nesse povo, Nanda! Mas eu avisei que eu ia falar o que eles precisavam ouvir, não o que queriam. Que ótimo! Eu vou falar, você queria saber o que estão falando aqui. Que você chacoalhou, que vai ser o livro de cabeceira, que eu tenho uma pessoa que é meio querendo comer uma barra de chocolate só por causa disso, da ansiedade, que você é espetacular, que você merece um prêmio, que tá arrepiada, enfim. Amém. Você deu um chacoalhão, e que é preciso, às vezes, a gente tomar um chacoalhão. Então, em primeiro lugar, Nanda, eu te agradeço pela pessoa que você é, pela amizade que eu tenho com você. Eu te agradeço pela sua entrega que você fez aqui. As pessoas precisam entender que nem sempre técnica é tudo. Mas já por falar em técnica, que estava gente querendo saber sobre sua técnica, a Nanda também tem uma técnica de lábios aqui na plataforma. Ela foi tão generosa que, além de entregar todo esse conteúdo que você merecia tomar esse chacoalhão, ainda tem uma aula de lábios. Com certeza. Então, Nanda, minha gratidão